Lucas tinha 32 anos e trabalhava como técnico de manutenção elétrica. Passava noites em torres e prédios abandonados, lidando com rádios antigos, cabos deteriorados e painéis que ninguém mais queria tocar. Era racional, cético e acreditava que todo problema tinha explicação técnica. Nunca se envolveu com lendas urbanas ou histórias sobrenaturais. Vivia sozinho numa casa simples, sempre arrumada demais para alguém que quase não ficava lá. A mãe raramente tocava no assunto da família, principalmente quando se tratava dos avós que Lucas nunca conheceu. Havia um vazio silencioso no passado dele, mas ele nunca questionou. Isso mudou na noite em que subiu a torre 12B. Era quase meia-noite quando o supervisor ligou, tenso, dizendo que a torre estava transmitindo sinais sozinha, mesmo estando desativada. Ninguém queria subir lá. Lucas achou exagero, mas assim que desligou, um desconforto estranho percorreu o corpo, um aviso que ele não conseguia explicar racionalmente. Mesmo assim, pegou suas coisas e dirigiu pela estrada vazia, tentando ignorar o peso crescente no ar. A torre parecia mais alta do que durante o dia, silenciosa demais, abandonada demais. Lucas subiu os degraus lentamente, cada passo ecoando com clareza perturbadora. Ao entrar na sala de controle, tudo estava como lembrava: poeira, cabos velhos, um monitor de tubo e um painel metálico dos anos 80. Ele ligou o gerador. As luzes vacilaram e se estabilizaram. E então começou o ruído. Não era apenas estática, era algo mais organizado, algo que se parecia perigosamente com respiração. Lucas ajustou o seletor. Quando atingiu 4.7, a estática acompanhou exatamente o ritmo da respiração dele. Inspirava, a estática inspirava. Prendia o ar, o som também prendia. Não era normal. Ele desligou. Silêncio absoluto. Ligou de novo. A respiração voltou, imediatamente, como se tivesse ficado à espera. Enquanto tentava entender o painel, esbarrou em algo que caiu no chão, uma moldura antiga. Ele a pegou. Era uma fotografia em preto e branco, uma mulher segurando um bebê, ambos com expressões difíceis de interpretar. No canto, um número apagado, 1965. Lucas deduziu que fosse de algum funcionário antigo e colocou de volta sem dar importância. Quando voltou ao painel, o visor estava digitando uma palavra sozinho, letra por letra. Alguém. Lucas desligou o aparelho com força. Mesmo assim, a palavra demorou a sumir, como se algo continuasse alimentando o monitor. Mudou novamente de frequência, 4.8, 4.9, o chiado desapareceu, e uma voz feminina, curta e frágil, passou pela frequência por meio segundo. Me escuta? O tom era distante, mas estranhamente familiar, como se viesse de algum canto esquecido da memória de Lucas. Tentou registrar os sinais no sistema auxiliar, mas encontrou uma pasta que nunca havia visto: transmissão proibida. Dentro, 4 arquivos: início, estrada, sepultura, casa. Ele abriu o primeiro, estática, e uma frase no final: todos vocês ouviram. Abriu o segundo: ele seguiu você também. O terceiro: ninguém sai. O quarto: ainda está lá dentro. Lucas sentiu um arrepio profundo. Ele não sabia quem eram as outras pessoas, mas aquelas mensagens pareciam fragmentos de eventos reais e conectados. Ao voltar para casa, ligou a TV para tentar se acalmar. A primeira reportagem falava sobre um funcionário encontrado desorientado na entrada de um cemitério, alegando ter ouvido batidas vindas de dentro de uma sepultura. A segunda notícia falava sobre um motorista que correu pela estrada 316, alegando que a estrada mudava de forma enquanto ele dirigia. Lucas mudou de canal. A matéria mostrava apenas a manchete: mulher relata que a casa se comporta como se estivesse viva. Ele desligou a TV inquieto, pegou o celular e ligou para um amigo policial, tentando disfarçar o nervosismo. Contou por alto que viu coisas estranhas relacionadas a transmissões. O amigo riu, mas depois ficou sério e disse: cara, hoje apareceu uma mulher na delegacia dizendo que a própria casa tentava confundi-la. Achei delírio, agora você vem com essa história de transmissão? Sei lá. Nenhum nome foi citado, nenhuma explicação, apenas coincidências que não deveriam existir. Lucas saiu para tomar um ar.
A conversa com seu amigo policial ainda ecoava na cabeça, aquilo de uma mulher dizendo que a própria casa tentava confundi-la. Ele riu sem graça na hora, mas por dentro ficou abalado. O policial não era do tipo que acreditava fácil em histórias estranhas e ainda assim havia ficado desconfortável. Lucas ficou parado na varanda por alguns minutos, respirando fundo, tentando se convencer que nada daquilo tinha relação com a experiência da torre. Coincidência, murmurou para si mesmo. Quando voltou para dentro, notou algo diferente. Uma das tábuas do assoalho estava levemente levantada, como se tivesse sido mexida recentemente. Ele se abaixou, curioso, e puxou com cuidado. Debaixo da madeira havia uma caixa velha, empoeirada, com uma etiqueta desbotada. Documentos da família. Guardar. Lucas franziu a testa. Por que aquilo estava escondido? E por que a mãe nunca mencionou nada sobre documentos antigos? Ele empurrou a caixa com o pé, distraído, e a tampa abriu sozinha. Lá dentro, uma folha amarelada ficou parcialmente exposta. Na parte superior, uma assinatura incompleta começava a aparecer. H-E-L. Lucas ficou olhando por alguns segundos. Não sabia por quê, mas aquela palavra incompleta lhe deu um frio na barriga. Um nome ou o começo de um. Algo que sua mente parecia reconhecer sem conseguir explicar. Mas ele afastou a sensação. Pegou a tampa e fechou a caixa sem olhar o resto. Depois eu mostro isso para minha mãe, disse para si mesmo ainda intrigado. Colocou a caixa de lado como quem tenta ignorar um pensamento incômodo, mas voltou a olhar para ela antes de se afastar. Era como se a casa tivesse mostrado aquilo de propósito, como se estivesse tentando lembrar Lucas de algo que ele não estava pronto para compreender. Naquela noite, ele acordou com um som que não deveria existir, a mesma estática da torre, a mesma respiração sincronizada com a dele. Mas não vinha de nenhum aparelho, vinha de dentro do quarto, ou de dentro da cabeça, ou dos dois lugares ao mesmo tempo. Ele apertou os ouvidos, desesperado, mas o som continuou. O ritmo seguia exatamente sua respiração. Prendia o ar, o som também prendia. O pânico apertou o peito. Lucas cambaleou até a porta, abriu e saiu para o lado de fora, tentando respirar ar fresco. A rua estava completamente vazia, silenciosa, escura. E então ele viu, lá longe no horizonte, a Torre 12B, real, física e imponente, iluminada por uma luz fraca e intermitente no topo, e o detalhe que o fez congelar, a torre estava ligada, mesmo após ele desligar tudo com as próprias mãos. Uma luz vermelha piscava no alto, como se marcasse um pulso, um código, um aviso. Lucas estreitou os olhos tentando enxergar melhor. A luz piscou 5 vezes seguidas, então formou números na repetição. 0, 5, outro pulso, mais forte, e a luz piscou novamente, só que agora, por um breve instante, formou letras. Ele quase não acreditou. Dizia L-U-C-A-S. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se essa história te prendeu de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer novas histórias para você. Escreve nos comentários o que você achou e qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. A gente se vê na próxima.